Olá, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e hoje na Gnosia 1 nós vamos falar sobre análise de drogas vegetais constituídas de frutos e sementes, continuando as nossas análises de cada uma das partes da planta, reforçando mais uma vez que é importante utilizar a parte correta da planta para que a gente tenha a atividade terapêutica. Em se utilizando a parte correta, é fundamental identificar corretamente essa planta para que a gente também tenha a atividade terapêutica esperada. Bom, falando de fruto, ele basicamente é o ovário fecundado e desenvolvido, acompanhado ou não de outras partes florais, tá? Então, fruto é o ovário da planta desenvolvido. Semente, já a semente é o óvulo fecundado e desenvolvido, que está contido dentro do ovário, correto? Então o fruto é o ovário fecundado e desenvolvido e a semente é o óvulo fecundado e desenvolvido. Aqui nós temos um esquema mostrando a origem de frutos e sementes. Então nós temos aqui o pólen sendo a flor, depois nós temos a antera, existe a ocorrência de meiose, a liberação do pólen. Esse pólen vai entrar no ovário e fecundar o óvulo, e aí depois esse óvulo vai se desenvolver na semente, e a semente muitas vezes contida dentro do ovário que vai gerar, que vai ser o fruto, ok? Então essa é a origem de frutos e sementes. Tá? Em relação aos frutos, nós devemos macroscopicamente observar o pericarpo, que é composto de três subpartes: o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Aqui no exemplo nós temos a melancia, onde a gente observa facilmente aqui no 1 o epicarpo, no 2 o mesocarpo e no 3 o endocarpo. Aqui no endocarpo, no caso da melancia, estão contidas as sementes, ok? Existem os pseudofrutos. Tá? O que é um pseudofruto? Pseudofruto é outra parte floral que não o ovário, desenvolvidas e que se tornam édulas, ou seja, comestíveis. Então aqui no caso do caju, por exemplo, a parte comestível é o pedúnculo floral, tá? Que foi desenvolvido. Tá? Então é o pseudofruto. Tá? A mesma coisa aqui da maçã, né? A parte comestível é o receptáculo floral desenvolvido, ok? E não o ovário. Então, quando a gente fala, reforçando, quando a gente fala de pseudofruto, a gente está falando de outras partes florais que não o ovário, que foi desenvolvida e é comestível, ok? Nesse caso aqui, como exemplo, o caju e a maçã. Seguindo, em relação aos aspectos macroscópicos dos frutos, o que nós podemos observar para identificar corretamente? O aspecto externo, o aspecto da secção transversal, o tipo de placentação e o tipo de fruto. Tá? Os frutos eles podem ser classificados de acordo com a origem, por exemplo. Então são os frutos simples e compostos. De acordo com o tipo de pericarpo, então aí existem os frutos secos e os frutos carnosos. E de acordo com a deiscência, ou seja, com a abertura do fruto para a liberação das sementes. Existem os frutos deiscentes, em que o pericarpo se abre quando maduro, e existem os frutos indeiscentes, tá? Que são o pericarpo não se abre para a liberação dos frutos. Tá? Então os frutos podem ser classificados assim. Quais são os frutos importantes do ponto de vista terapêutico? Existem vários, eu vou citar aqui alguns deles, mas gostaria que vocês consultassem também o formulário de fitoterápicos e a farmacopeia para ver mais alguns exemplos. Então a gente pode falar, por exemplo, da ameixa, que tem efeito laxativo e regulador da função intestinal. A gente pode falar do anis estrelado, que tem efeito carminativo. Tá? A gente pode falar do funcho, que tem efeito carminativo e estimulante digestivo. A gente pode falar do anis, que diferente do anis estrelado, que tem efeito carminativo e corretivo de sabor na indústria de alimentos. E as sementes? As sementes elas são constituídas de tegumento e de amêndoa. Né? O tegumento é a parte mais externa
e a amêndoa, o embrião e o tecido de reserva. Tá? Para classificar as sementes, nós podemos observar também em relação ao tipo de reserva predominante. Então, nós temos as oleaginosas, que o próprio nome diz, nós temos uma reserva de mais oleosa, as amiláceas, as proteicas e as de hemicelulose. Tá? O que deve ser também levado em consideração macroscopicamente as sementes? A superfície, a secção transversal e a secção longitudinal. Outras observações macroscópicas são do aspecto externo, o aspecto geral, a consistência, a forma, a cor, o tamanho, a superfície, se a gente tem cicatrizes ou outras observações. Tá? E assim como eu falei para as demais partes das plantas, o importante é você observar macroscopicamente e depois microscopicamente e comparar com uma monografia. Nessa monografia deve conter uma prancha de identificação e aí através da comparação você consegue confirmar a identidade daquele material botanicamente falando. Tá? Em relação às sementes utilizadas na terapêutica, eu vou citar aqui 2 exemplos, mas também gostaria que vocês procurassem mais exemplos no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira e também na Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, volume 2, Plantas Medicinais, tá ok? Então a gente vai falar, nesse caso aqui, da castanha da Índia, que é a Aescula hipocastanum, que é utilizado no tratamento de perturbações da circulação venosa, varizes, hemorroidas e assim por diante. E outra semente importante é a semente do guaraná, que é a espécie Paullinia cupânea, que é estimulante do sistema nervoso, diurético, tônico cardíaco e adstringente. Ok? Esses são os 2 exemplos. Então eu recomendo que vocês, além desse material, que foi um guia rápido sobre frutos e sementes, que vocês também consultem essas 2 referências, Fundamentos de Farmacobotânica e de Morfologia Vegetal e a Farmacognosia, e também consultem e pesquisem as espécies utilizadas, cujas partes utilizadas são os frutos e as sementes, contidas na Farmacopeia Brasileira na forma de monografias e no formulário de fitoterápicos e no seu suplemento. Ok? Qualquer dúvida a gente está à disposição e eu desejo um ótimo estudo para vocês.